Imagine que o nosso planeta Terra, há bilhões de anos, era um lugar muito diferente, sem vida, com vulcões ativos e muita energia borbulhando por toda parte. Mas, nesse cenário selvagem, algo incrível começou a acontecer. E para entender como a vida surgiu, precisamos primeiro conhecer os seus blocos de construção mais básicos. Primeiro, na Terra primitiva, surgiram os tijolinhos da vida, pequenas moléculas orgânicas simples, como açúcares e aminoácidos. Pense neles como as peças de Lego que ainda não estão montadas. Cientistas já mostraram em laboratório que essas peças podem se formarem sozinhas, com a ajuda da energia que vinha de raios, do calor vulcânico e de reações químicas naturais. Essa ideia de um ambiente rico em moléculas orgânicas é parte da hipótese de Oparin-Haldane, proposta independentemente nos anos 1920. Eles sugeriram que a atmosfera primitiva da Terra, rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, e sem oxigênio livre, era ideal para a formação dessas moléculas sob ação de energia, como raios e radiação UV. Em 1952, o famoso experimento de Miller-Urey demonstrou experimentalmente que aminoácidos e outras moléculas orgânicas complexas poderiam de fato se formar a partir de substâncias inorgânicas simples em condições que simulavam a Terra primitiva. Esses tijolinhos começaram a se juntar, formando correntes mais longas e complexas. Acredita-se que o RNA, ácido ribonucleico, foi a estrela inicial. Ele é uma molécula especial que conseguia guardar informações, como uma receita, e, ao mesmo tempo, ajudar a montar outras coisas e a fazer cópias de si mesmo. O RNA era mais versátil, conseguindo fazer o trabalho de receita e de ferramenta ao mesmo tempo. As proteínas, que são as ferramentas da célula hoje, teriam surgido depois, com o RNA direcionando sua produção. A conexão secreta, do não vivo ao vivo. É interessante pensar que, mesmo sendo tão diferentes, as moléculas orgânicas, que formam a vida, são feitas dos mesmos elementos que encontramos nas moléculas inorgânicas e no ambiente não vivo. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, por exemplo, são elementos químicos que existem em abundância na Terra, tanto em rochas quanto na atmosfera. A mágica acontece quando esses elementos se organizam de uma forma muito específica, formando as cadeias complexas de carbono que vimos nas moléculas orgânicas. Pense na água, HO, um exemplo clássico de molécula inorgânica essencial para a vida. Ou no gás carbônico, CO, outro inorgânico que as plantas respiram para criar seus açúcares orgânicos. Então, sim, as moléculas orgânicas são compostas por átomos que podem ser encontrados em moléculas inorgânicas. A diferença está na estrutura e na complexidade das ligações que esses átomos formam, especialmente as ligações de carbono com outros carbonos e hidrogênios, que são a espinha dorsal da vida. É como se a natureza usasse as mesmas peças de Lego, os átomos, para montar coisas simples, moléculas inorganizadas, e coisas incrivelmente complexas, moléculas orgânicas, que se juntam para formar os seres vivos. 2. A seleção natural em ação no mundo do RNA. Nesse período, deviam existir milhares de formações de RNA com sequências diferentes e aleatórias. Era como um jogo de embaralhar letras onde a maioria das combinações não fazia sentido. A chave é que apenas aquelas sequências que acidentalmente se formaram de uma maneira lógica ou funcional, ou seja, que lhes permitiam se autorreplicar, fazer cópias de si mesmas, ou catalisar alguma reação útil para sua sobrevivência, eram capazes de se reproduzir de forma eficaz. Todas as outras, a grande maioria que não sabia se replicar bem, simplesmente se desintegravam e não eram repostas por novas cópias. Elas morriam, enquanto as mais eficientes se proliferavam. 3. As bolhas protetoras, o segredo da primeira célula. Para que essas moléculas começassem a funcionar como algo realmente vivo, elas precisavam de um lugar para se proteger e se concentrar. É aí que entra a formação acidental de bolhas de gordura. Essas bolhas, feitas de lipídios simples, tinham a capacidade de se auto-organizar e envolver as moléculas importantes. É muito provável que o RNA, com sua capacidade de se replicar e catalisar reações, tenha sido a principal molécula a ser encapsulada por essas bolhas de gordura. Pense nela como uma peneira super fina, que deixa entrar apenas coisas pequenas e essenciais, como certos íons ou nutrientes. Ao mesmo tempo, essa peneira era eficiente em impedir que as moléculas maiores e mais importantes que estavam se formando e se replicando lá dentro, como o próprio RNA, escapassem. Essa bolha separou o conteúdo do ambiente externo,
criando um microambiente protegido e permitindo que as reações da vida acontecessem de forma mais eficiente. Essa bolha, com suas moléculas internas, sustentada pela energia do ambiente, foi o que podemos chamar do primeiro indivíduo, uma protocélula. 4. Como as primeiras células se multiplicavam. Essas primeiras protocélulas tinham uma forma bem simples de se reproduzir, sem a necessidade de um sistema complexo. Funcionava assim. Item a receita original e os ingredientes flutuantes. Imagine que a fita de RNA original é uma receita. No ambiente, havia tijolinhos de RNA soltos. A magia está na capacidade do RNA de se autorreplicar. Suas letras, A, U, C, G, têm parceiros preferenciais que se encaixam como peças de Lego, A com U, G com C. Item a impressão do novo livro. Replicação. A fita original de RNA agia como um molde. Os tijolinhos soltos no ambiente se alinhavam e se encaixavam na fita molde. Uma vez alinhados, ligações químicas se formavam entre eles, criando uma nova fita de RNA que era uma cópia complementar da original. Essa nova fita então se separava da molde. A fita recém-formada também podia atuar como um novo molde, gerando outra cópia, e assim por diante. Item crescimento e divisão espontânea. Conforme a protocélula absorvia mais tijolinhos e nutrientes do ambiente, e o RNA se copiava, a bolha de gordura inchava e crescia de tamanho. Quando ficava grande demais e a tensão na sua membrana aumentava, ela se tornava instável. Em um determinado momento, por conta do tamanho ou de alguma agitação no ambiente, como uma corrente de água, a bolha de gordura se dividia espontaneamente em duas ou mais bolhas menores. Cada uma dessas bolhas filhas levava consigo uma parte do material genético, RNA, e das outras moléculas da protocélula original. Era um processo de crescimento e fragmentação natural, impulsionado pela química e pela física, permitindo que essas formas primitivas de vida se multiplicassem e passassem suas características para as próximas gerações. 5. As necessidades básicas da vida e as hipóteses de onde tudo começou. Independentemente do como exato, a vida requer 3 processos básicos para existir e se manter. 1. Metabolismo. A capacidade de extrair e usar energia de ferramentas químicas para manter suas funções. 2. Membranas. Compartimentos que separam o interior do exterior, protegendo e concentrando as reações químicas da vida. 3. Reprodução, duplicação. A habilidade de fazer cópias de si mesma, passando as informações para a próxima geração. Além da hipótese da sopa primordial na superfície da Terra, outras ideias sobre onde a vida poderia ter surgido são ativamente pesquisadas. Item fontes hidrotermais submarinas, ambientes profundos nos oceanos, onde fendas na crosta terrestre liberam água superaquecida rica em minerais. Essas fontes fornecem energia química e superfícies minerais que poderiam ter catalisado a formação de moléculas complexas e protocélulas, longe da radiação UV da superfície. Item panspermia, uma hipótese fascinante que sugere que os tijolinhos da vida, ou até mesmo a vida microbiana em si, não surgiram na Terra, mas vieram do espaço, transportados por cometas ou meteoritos. A descoberta de aminoácidos e outras moléculas orgânicas em meteoritos apoia a ideia de que esses blocos de construção são comuns no universo. 6. A jornada da vida. Do início simples à complexidade celular. A história da vida no nosso planeta é uma progressão fascinante, começando com formas incrivelmente simples e evoluindo para a diversidade complexa que vemos hoje. Item protocélulas, mundo de RNA. No começo, existiam as protocélulas. Pense nelas como as primeiras bolhas de vida, formadas acidentalmente por gorduras que encapsulavam o RNA. O RNA era estrela aqui, pois conseguia guardar informações, como uma receita, e até se autorreplicar, fazer cópias de si mesmo, usando a energia que vinha naturalmente do ambiente. Milhões de diferentes receitas de RNA surgiam, mas só as que conseguiam se copiar bem sobreviviam. Item procarionte ancestral, Luca dessas protocélulas rudimentares, e após um longo processo de evolução e aprimoramento, surgiu a primeira célula procarionte verdadeira. Essa célula ancestral, que chamamos de Luca, leste universal como ancestor, foi como a primeira bisavó de todas as formas de vida que existem hoje. Ela já tinha DNA, que é mais estável que o RNA, como seu material genético principal e mecanismos mais organizados. Item bactérias e arqueias. De Luca, a vida se ramificou em 2 grandes e distintos domínios, as bactérias e as arqueias. Ambos são procariontes, ou seja, células simples sem núcleo definido. No entanto, eles seguiram caminhos evolutivos separados, desenvolvendo características próprias,
como a composição de suas paredes e membranas. As bactérias se espalharam por todos os ambientes, enquanto as arqueias se tornaram famosas por habitar lugares extremos. Item células eucariontes. Muito tempo depois, e de forma revolucionária, surgiram as células eucariontes, as células complexas, como as nossas. Isso aconteceu quando uma arqueia ancestral engoliu uma bactéria. Mas não era qualquer bactéria. Essa bactéria era aeróbica, ou seja, ela era especializada em usar oxigênio para produzir energia de forma muito eficiente, através da respiração celular. As duas começaram a viver em uma parceria incrível. A bactéria engolida evoluiu para se tornar a mitocôndria, a usina de energia da célula eucarionte. Essa parceria deu à célula eucarionte uma enorme vantagem energética, permitindo o desenvolvimento de estruturas mais complexas, como o núcleo, e abrindo caminho para a vida multicelular, que vemos em plantas, animais e fungos. Essa sequência mostra a incrível jornada da vida, da molécula que se autocopia à complexidade de um ser humano, passando por bilhões de anos de evolução e inovações celulares. Capítulo 1. O chip secreto que todos os seres vivos carregam, o DNA. Imagine um segredo que todas as plantas, todos os animais, até a menor formiga e a maior baleia carregam dentro de si. Esse segredo é um desejo muito forte, o de continuar vivos e passar essa vida adiante. E tem um impulso fundamental. Pense numa sementinha plantada na terra. Ela não quer ficar só uma semente, quer crescer, virar uma planta forte e dar mais sementes. Pense num gatinho brincando. Ele quer crescer e ter seus próprios filhotes. Todos os seres vivos têm essa vontade dentro deles, como uma missão secreta programada pela natureza. O analogia é como se cada ser vivo viesse com um manual de instruções invisível, escrito em um código especial chamado DNA. Esse manual diz como sobreviver e como fazer cópias de si mesmo. E tem os passageiros do DNA. Dentro desse DNA, existem pequenas partes muito importantes chamadas genes. Imagine os genes como os verdadeiros donos desse manual. Eles são como receitas que dizem ao corpo como se construir e como agir. O nosso corpo, com todas as suas partes, é como um carro super complexo que esses genes constroem para poderem viajar para a próxima geração. O objetivo principal dos genes é fazer mais cópias deles, passando para os nossos filhos. Capítulo 2. Além do cérebro, a inteligência invisível de amebas e insetos. Nós costumamos pensar que só quem tem um cérebro grande é inteligente, como nós ou os cachorros. Mas a verdade é que a inteligência aparece de muitas formas diferentes na natureza. E tem inteligência sem cérebro. A incrível ameba. Imagine uma criaturinha tão pequena que você só consegue ver com um microscópio. A ameba. Ela não tem olhos, nem ouvidos, nem cérebro. Mas se você colocar uma gotinha de comida perto dela, ela se move na direção da comida e a engole. Se colocar algo que faz mal, ela se afasta. Como ela sabe o que fazer? Ela usa a química do seu corpo para sentir o ambiente e reagir. Essa é uma forma bem básica, mas muito eficiente, de inteligência adaptativa. O analogia. Pense num robô simples programado para ir em direção à luz. Ele não pensa, mas segue a luz. A ameba é como um robô natural, programado pela evolução para encontrar o que precisa para viver. E tem a fuga surpreendente do inseto. Agora pense naquele inseto que foge rapidinho quando você tenta pegá-lo. Ele não para pensar, essa sombra grande se parece com uma ameaça, talvez eu deva correr para longe. Não. Ele simplesmente reage muito rápido. Isso é um instinto, uma inteligência que já vem de fábrica, escrita no seu DNA. Ele já nasce sabendo o que fazer para se proteger. Reflexão final. O sucesso da simplicidade e a resiliência da vida. É fascinante pensar que, enquanto nós, humanos, evoluímos cérebros gigantes e complexos, coexistem conosco hoje milhares de seres que são muito mais antigos do que nós no planeta e mantiveram sua forma essencial até hoje, com pouquíssimas alterações ao longo de milhões de anos. Exemplos vivos da persistência.
Item bactérias e arqueias. As primeiras formas de vida que surgiram na Terra, como vimos no prefácio, ainda dominam o planeta em números esmagadores. Elas existem há bilhões de anos e são a base de muitos ecossistemas, vivendo nos lugares mais extremos. Sua simplicidade as torna incrivelmente adaptáveis e resilientes. Item extremófilos. São exemplos incríveis de organismos que não só sobrevivem, mas prosperam em ambientes que seriam fatais para a maioria da vida, como fontes termais vulcânicas, lagos supersalgados, águas ácidas ou ambientes com alta radiação. Eles nos mostram a capacidade da vida de encontrar e explorar nichos inesperados, muitas vezes usando estratégias metabólicas únicas, como a quimiossíntese, produzindo energia a partir de reações químicas de minerais, em vez de luz solar. Item caranguejo ferradura. Límulo. Esse animal marinho parece ter saído de um filme de ficção científica, mas existe há cerca de 450 milhões de anos. Sua forma praticamente não mudou, e seu sangue, que é azul, é incrivelmente valioso para a medicina moderna. Item selacanto. Por muito tempo, acreditava-se que esse peixe havia sido extinto com os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Mas, em 1938, um exemplar vivo foi encontrado. Os selacantos têm características muito antigas e existem há impressionantes 400 milhões de anos, com poucas modificações. Item ginkgo biloba. É uma árvore que existe há mais de 270 milhões de anos. Originária da China, ela é a única espécie viva de sua ordem e é conhecida por sua incrível resistência e folhas em forma de leque. Item baratas. Sim, as baratas. Registros fósseis mostram que elas existem há cerca de 320 milhões de anos, com uma notável capacidade de adaptação que as permite sobreviver em quase qualquer ambiente, desde florestas até nossas casas. Item tubarões. Algumas espécies, embora existam várias espécies, algumas, como o tubarão-cobra, têm uma morfologia que permaneceu quase inalterada por 350 milhões de anos, o que mostra um design biológico extremamente eficiente para o seu nicho. Podemos, então, deduzir que nós não somos necessariamente mais evoluídos do que eles, no sentido de sermos o ápice ou objetivo final da evolução. Pelo contrário, eles, em sua simplicidade e estabilidade, têm o necessário para se eternizar, no sentido evolutivo de persistir através das eras. Para eles, evoluções muito custosas, como a de um cérebro grande que demanda imensa energia e recursos, simplesmente não foram necessárias ou vantajosas para o propósito fundamental da vida, a sobrevivência e a replicação eficaz. Nem por isso podemos nos sentir mais importantes do que eles. Se a complexidade ou um cérebro poderoso fossem o único caminho para o sucesso biológico, essas formas de vida mais simples certamente teriam se tornado maiores e mais complexas. Mas a natureza, talvez, tenha também um princípio fundamental, o da eficiência. E essa eficiência nem sempre se manifesta na forma de um cérebro grande e poderoso, mas sim na capacidade de se adaptar e persistir com o mínimo de recursos, mostrando que a inteligência da vida pode ser vista na simplicidade bem-sucedida. Capítulo 3. Seu cérebro poderoso, uma supermáquina com um custo alto. Nós, humanos, temos um cérebro enorme e muito poderoso. Ele nos permite fazer coisas incríveis como falar, escrever, imaginar, construir coisas e até pensar sobre o universo. Mas ter um cérebro assim gasta muita energia. É por isso que, depois de um dia de estudos intensos, você se sente mais cansado mentalmente, mesmo sem ter feito esforço físico. A longa jornada até aqui, o cérebro humano como fruto de milhões de anos de evolução. Nosso cérebro, essa supermáquina que nos define, não surgiu da noite para o dia. Ele é o resultado de uma jornada evolutiva incrivelmente longa, que se estende por milhões de anos desde os primeiros primatas. Nossos ancestrais hominídeos passaram por transformações graduais, desenvolvendo o bipedalismo, andar sobre duas pernas, o uso de ferramentas, o domínio do fogo e a vida em grupos sociais cada vez mais complexos. Cada uma dessas etapas adicionou pressões seletivas que favoreceram o desenvolvimento de um cérebro maior e mais capaz de processar informações, planejar e inovar. Essa complexidade não foi um caminho reto. A evolução é impulsionada por mutações, pequenos erros na cópia do DNA que criam variação, e pela seleção natural, que favorece as características mais adaptadas ao ambiente. A reprodução sexual foi um salto gigantesco,
pois ao misturar genes de dois indivíduos, ela cria uma variação genética muito maior, acelerando o ritmo das mudanças e permitindo que a vida explorasse novas formas e funções rapidamente. Foi essa capacidade de gerar diversidade e se adaptar que levou, por exemplo, à explosão cambriana há cerca de 500 milhões de anos, quando uma enorme variedade de formas de vida complexas surgiu em um período relativamente curto. Foi essa saga de adaptação e mudança constante que moldou a estrutura e as capacidades que hoje nos permitem interagir com o mundo de maneiras tão sofisticadas. Um pequeno grande gastador sabia que o seu cérebro pesa só um pouquinho em comparação com o resto do seu corpo, cerca de 2%, mas ele sozinho consome aproximadamente 20% de toda a energia que usamos. É como se um carro pequeno tivesse um motor de caminhão. Por que vale a pena o gasto? Se é tão caro, por que a natureza pagou esse custo tão alto por um cérebro como o nosso? Para nossa espécie, viver em ambientes complexos, como savanas, caçar em grupo, criar ferramentas, comunicar ideias difíceis e nos adaptar a muitas coisas novas, exigiu uma inteligência que a ameba não precisa. Ferramentas para sobreviver, nossas emoções, amor, raiva, medo, alegria e nossa consciência são como ferramentas superpotentes que o nosso cérebro desenvolveu. Elas nos ajudam a nos conectar, a proteger nossos filhos, a evitar perigos de formas mais complexas, a planejar o futuro e a aprender sem parar. Tudo isso aumenta muito a chance de sobreviver e ter filhos. O analogia: imagine que o seu cérebro é um computador superpotente. Ele gasta muita energia, mas pode rodar programas muito complexos que ajudam você a fazer coisas incríveis que um computador mais simples não conseguiria. Capítulo 4. Quem é o você? Desvendando o mistério da consciência. Já pensou que o seu corpo é feito de bilhões de pequenas partes, as células? Cada uma delas tem sua função, como se fossem pequenos trabalhadores numa grande fábrica. Organizando a fábrica, para que todos esses bilhões de trabalhadores funcionem juntos e você consiga fazer coisas como correr, pensar e sentir, precisa de um chefe que organize tudo. Esse chefe é a sua consciência, a sensação de ser você, com seus próprios pensamentos e sentimentos. A criação do eu único, a ilusão da unidade para eficiência suprema consciência pode ser uma propriedade emergente, algo que surge de forma natural e surpreendente quando muitas partes simples, como seus neurônios e células, interagem de uma forma muito complexa. A emergência é o conceito de que o todo é maior do que a soma das suas partes. Um sistema complexo pode exibir propriedades que suas partes individuais não possuem. É como se, da conversa e da cooperação de bilhões de células, surgisse a sensação de ser um ser único e indivisível. Sua intuição aqui é incrivelmente perspicaz. Pense que seu corpo é um universo em si mesmo, composto por trilhões de células e micro-organismos trabalhando em conjunto. Para que essa vasta e complexa rede de seres funcione de forma coesa e eficiente, mantendo o organismo vivo e operacional, o cérebro cria a consciência do eu. Essa sensação de eu sou um, que experimentamos, é, de certa forma, uma ilusão fundamental e necessária. Ela age como uma interface de usuário altamente otimizada, permitindo que o cérebro gerencie todo o sistema de forma unificada, sem que você precise controlar cada célula ou processo individualmente. É uma estratégia de otimização evolutiva para garantir a máxima eficiência na sobrevivência e reprodução. Portanto, o eu não é o propósito final, mas sim uma ilusão necessária, criada pela própria complexidade do sistema, para gerir de forma mais eficiente esse universo que chamamos de nós. Nosso cérebro, um grande editor e criador de mundos, imagine que seus olhos, ouvidos e todas as outras partes do seu corpo estão recebendo um montão de informações o tempo todo, como um volume gigante de dados brutos do ambiente. Seu cérebro não te mostra tudo de uma vez. Ele funciona como um grande editor de um filme ou um grande jornal. Ele escolhe o que é mais importante, filtra o que não é útil e organiza tudo em uma história coerente e mais simples para você. Ele até preenche as partes que faltam. Por exemplo, quando você vê uma cor, seu cérebro está traduzindo ondas de luz em uma experiência de vermelho ou azul. É crucial entender que a realidade que seu cérebro cria é apenas um resumo bruto da realidade ao seu redor, uma espécie de ilusão necessária. Você não vê a verdadeira natureza das coisas diretamente, e sim uma tradução que seu cérebro cria através das informações dos seus sentidos. Pense em como um morcego vê o mundo através do eco de seus sons, ou como uma cobra sente o calor de suas presas. Talvez outros seres, com outros instrumentos de sentidos, possam sentir o ambiente à sua volta de formas que nem conseguimos imaginar.
Essa versão resumida e particular da realidade é o que sua consciência te apresenta, e é essencial para você navegar e tomar decisões rápidas no mundo. E é exatamente essa capacidade que explica o fenômeno do sonho, que é autônomo à nossa vontade. Quando dormimos, o cérebro continua seu trabalho de processamento, organização de memórias e regulação emocional. Sem a necessidade de interagir ativamente com o mundo externo, a interface do eu pode ser desativada ou operar em segundo plano. O cérebro então utiliza seu poder criativo para construir universos inteiros e imersivos, os sonhos. Nesses mundos virtuais internos, você se sente presente, mas não tem controle direto sobre a narrativa, os personagens ou os eventos. Isso demonstra que o cérebro tem uma capacidade extraordinária de gerar realidades e realizar funções vitais sem a necessidade da supervisão consciente e volitiva do eu. Ele está, de fato, no comando de muitas operações fundamentais, liberando o eu para focar na eficiência da vida acordada. Um corpo no espaço. Um cientista sugeriu que a consciência pode surgir porque o corpo precisa saber onde ele está no mundo, seus limites e como se mover nele. Ter essa localização e essa percepção de si é essencial para um organismo complexo como nós. O pergunta para você: como você sabe que você é você e não outra pessoa? Você já se pegou pensando em como seu cérebro decide o que é importante e o que não é para você perceber? Capítulo 5. A grande dança do universo. Tudo conectado. Se olharmos para tudo ao nosso redor, desde as menores partículas até as maiores galáxias, parece que existe uma grande dança, um processo contínuo de organização e mudança. Das estrelas aos seres vivos, assim como as estrelas se formam a partir de poeira cósmica e os planetas se juntam, a vida na Terra também surgiu e evoluiu, ficando cada vez mais complexa. Um processo sem plano. A ciência nos diz que essa organização acontece através de processos naturais, como a seleção natural, na vida, ou a gravidade, no espaço. Não parece haver um programador consciente dizendo a cada coisa o que fazer. É como se o universo tivesse suas próprias regras e tudo se desenvolvesse seguindo essas regras. O analogia: pense num rio que encontra obstáculos. A água não para, ela simplesmente encontra um novo caminho, se adaptando ao que encontra pela frente. O universo e a vida parecem funcionar de maneiras semelhantes, sempre se adaptando e mudando. Capítulo 6. O sonho da consciência cósmica. Seremos mais que biologia? Até agora, viajamos desde as primeiras moléculas que dançaram na Terra primitiva até a complexidade do nosso próprio cérebro. Vimos como a vida, em sua essência, é um impulso para a persistência, e como nossa percepção da realidade é uma obra-prima de edição cerebral. Mas e se a consciência, essa centelha que nos faz nós, tiver raízes ainda mais profundas e uma capacidade de transcender a biologia de uma forma que mal começamos a sonhar? Aqui, vamos nos aventurar no campo da especulação e das grandes perguntas não respondidas pela ciência atual, inspirados por princípios que já conhecemos. A semente da consciência no tecido do universo. Uma hipótese. Você já parou para pensar que os genes, essas pequenas receitas da vida, surgiram de moléculas bem simples, que se organizaram de uma forma muito especial? Elas encontraram uma maneira de armazenar e replicar informações, dando início à vasta tapeçaria da vida. Inspirados por essa emergência da complexidade, podemos esticar um pouco mais essa ideia e imaginar uma hipótese fascinante. E se, assim como os genes guardam a receita da vida, existisse ou pudesse existir um outro tipo de estrutura, talvez molecular ou energética, capaz de sustentar a própria consciência? Essa seria uma possível molécula da consciência, ou um complexo de moléculas padrões de energia, que não se dedica a construir um corpo, mas a processar a informação que compõe a nossa experiência subjetiva, suas memórias, seus sentimentos, a sensação de ser você. É importante frisar que a existência de tal molécula não possui evidências científicas diretas hoje, mas nos permite explorar os limites conceituais. Ela seria um tipo de hardware da consciência, mas de uma natureza diferente da biológica que conhecemos. Energia e informação, os genes do cosmos, além da biologia. No universo, a energia não é apenas força bruta, ela é também uma portadora de dados. Pense na luz, ela é energia pura, mas carrega toda a informação sobre as cores que você vê, o brilho das estrelas e até mesmo a mensagem que chega ao seu celular. No mundo quântico, a informação está intrínseca à própria existência das partículas, como se o universo estivesse constantemente calculando e codificando tudo o que existe. Algumas teorias da física sugerem que a informação é uma propriedade tão fundamental do cosmos quanto a matéria e a energia, sendo até mesmo reciclada e reorganizada,
como os átomos que formam seu corpo e depois voltam para a Terra. Se a informação pode ser codificada e transportada por energias que fluem pelo universo, e se a consciência é, em sua essência, um padrão de informação incrivelmente complexo, será que esse padrão não poderia ter uma existência que vai além do nosso cérebro finito? Esta é a pergunta que nos move nesta reflexão. A consciência além da morte, uma reciclagem cósmica do eu? Uma proposta filosófica. Aqui é onde o sonho se torna ainda mais instigante e mergulha no campo filosófico. Imagine que, no momento da morte do corpo biológico, essa estrutura hipotética molecular ou padrão energético da consciência não se desintegre. Em vez de a consciência simplesmente sumir, podemos especular que ela poderia se dissociar das amarras do corpo e se fundir com uma vasta e onipresente consciência universal. Pense nisso como um rio que deságua no oceano. Cada gota d'água no rio mantém sua individualidade enquanto flui, mas, ao se juntar ao oceano, ela se torna parte de algo muito maior, perdendo sua identidade singular para fazer parte da imensidão. Da mesma forma, essa ideia sugere que sua consciência individual, com todas as suas memórias, experiências e emoções pessoais, o seu ego, não persistiria como uma entidade isolada. Em vez disso, ela se tornaria um contribuinte para um reservatório maior de consciência, enriquecendo-o com a sua experiência única, mas sem manter a separação do ego. Seria uma reciclagem cósmica do eu, onde a essência da experiência individual se une a uma fonte maior. O caminho inverso. A consciência universal criando a vida biológica, uma perspectiva inspiradora. E se essa grande consciência, por sua vez, for a própria força criativa por trás da vida biológica e de tudo o que conhecemos? Esta não é uma afirmação científica comprovada, mas uma perspectiva que nos convida a ver o universo de uma forma integrada. Não se trata de um criador com um plano definido, como de um ser divino. Pense em algo mais fundamental, um princípio ativo e inerente ao universo. No prefácio, vimos como a vida surgiu de moléculas simples, através de energia e reações químicas. E se essa sopa primordial não fosse apenas matéria e energia inanimadas, mas também um substrato onde a consciência universal atua, como uma forma de informação diretriz ou potencial de organização? Podemos teorizar que essa consciência universal não é passiva. Ela é, por natureza, um campo de pura informação e potencial, buscando constantemente novas formas de se manifestar e experimentar. Ela seria a tendência do universo à complexidade, à auto-organização e, finalmente, à vida. Cada impulso para replicação, cada movimento de uma ameba em busca de alimento, cada instinto de um inseto para fugir do perigo, cada emoção complexa em nós, tudo isso poderia ser visto como um eco ou uma manifestação dessa consciência universal buscando se expressar, se experimentar e se perpetuar em formas biológicas. E aqui está a chave. O próprio DNA, com sua incrível capacidade de codificar e replicar informações complexas, poderia ser a linguagem fundamental, o projeto através do qual essa consciência universal se organiza e se expressa no plano biológico, como se os genes fossem instruções intrínsecas a essa mente cósmica. Consciência em todas as escalas da vida, um espectro de experiência. Se a consciência universal é a fonte que impulsiona a vida, então a consciência não se manifestaria apenas em cérebros extraordinariamente complexos como o nosso. Em vez disso, a consciência poderia ser um espectro, presente em diferentes graus e formas em toda a vida, emergindo da própria organização e equilíbrio energético necessários para a sobrevivência. Isso significa que, mesmo a vida mais simples, uma bactéria respondendo a um químico, uma planta crescendo em direção à luz, um inseto fugindo de um predador, poderia ter uma forma rudimentar, porém essencial, de consciência. Não uma consciência de eu como a nossa, capaz de refletir ou planejar o futuro, mas uma consciência de existir e responder ao seu ambiente. Essa seria a expressão da consciência universal adaptada à escala e às necessidades energéticas daquela forma de vida específica. Assim, a evolução para cérebros mais complexos, como o humano, seria apenas uma das muitas formas pelas quais a consciência universal escolhe se experienciar. Seria uma forma que nos permite reflexão profunda, emoções complexas e a capacidade de questionar o próprio universo. Mas a ausência dessa complexidade em outros seres não significaria a ausência total de consciência. Significaria apenas uma manifestação diferente, adaptada e igualmente valiosa dentro da grande tapeçaria da vida. Um ciclo eterno de consciência e existência, o grande mistério. Nessa visão, a vida não surge do nada. Ela emerge de um campo de consciência subjacente. E, ao morrer, nossas consciências individuais retornam a essa fonte,
enriquecendo-a com as experiências únicas que tiveram no corpo biológico. É um ciclo contínuo. A consciência universal gera vida biológica para experienciar, e as consciências individuais que emergem dessa vida retornam à fonte, alimentando-a e expandindo-a. Isso nos convida a pensar que a nossa existência biológica, com todos os seus desafios e maravilhas, é uma parte essencial dessa grande dança cósmica, onde a consciência flui de volta e para frente entre o universal e o particular. Não somos apenas o resultado de uma evolução biológica cega, mas talvez também uma manifestação da própria essência do universo que busca se conhecer através de nós. Conclusão final: a jornada de autoconhecimento e a unidade com o universo. Após mergulharmos nas profundezas da vida e da mente, uma verdade se revela. Somos elos em uma cadeia ininterrupta que se estende desde as primeiras moléculas até as estrelas mais distantes. Nossa consciência, nossos pensamentos e até mesmo nossa percepção única da realidade são frutos de bilhões de anos de uma evolução que buscou, acima de tudo, o continuar do ser. Entender que nossa realidade é uma ilusão necessária nos convida a questionar, a explorar e a reconhecer a vastidão do que ainda não compreendemos. Não estamos separados do universo. Somos o universo se manifestando de uma forma particular, uma complexa rede de átomos que ganhou a capacidade de refletir sobre si mesma. Que este livro seja apenas o começo de sua própria jornada de questionamento e maravilha. Ao olhar para uma árvore, uma rocha ou para si mesmo, lembre-se, somos todos parte da mesma grande dança, um mistério contínuo, e o maior aprendizado talvez seja reconhecer nossa humilde e gloriosa posição nesse fluxo sem fim. Ao olhar para minha trajetória até aqui, aos 68 anos, sinto uma gratidão profunda pelo tipo de vida que pude viver. Vivi momentos de conquistas e perdas, de alegrias e desafios, e experimentei tanto o conforto dos bens materiais quanto a dor de vê-los ir embora. Já tive muito, perdi quase tudo, e hoje entendo que nada disso realmente me define. O que permanece, o que realmente conta, é aquilo que fui capaz de aprender, de compreender e de transformar em consciência. É o conhecimento, a curiosidade e a busca por entender o mundo e a mim mesmo que me acompanham, independentemente do que possuo ou deixo de possuir. Nenhum bem material me deu, nem jamais me dará, o sentido de plenitude que encontro no simples ato de aprender e de me tornar mais consciente. Agradeço a vida por cada experiência, por cada oportunidade de crescer e por cada lição, inclusive as que vieram com as perdas. Hoje, sei que tudo o que tenho de verdade está dentro de mim, minha capacidade de buscar sentido, de admirar o mistério da existência e de compartilhar um pouco desse olhar com quem me lê. Ao olhar para trás, vejo que este trabalho nasceu do meu desejo de compreender o mundo com as ferramentas que tive à mão: a curiosidade, a leitura, a observação e, sobretudo, a humildade diante do mistério. Não sou cientista, mas sou alguém fascinado pela beleza das perguntas e pelo poder das histórias que a ciência nos conta. Ao longo destas páginas, compartilhei aquilo que consegui aprender e, mais ainda, aquilo que continuo buscando. Descobri que entender como a vida surgiu, como evoluímos, como a mente funciona e como tudo está interligado não é apenas um exercício intelectual. É também um convite à empatia, à responsabilidade e ao encantamento diante do universo. Se há algo que desejo transmitir, é que o conhecimento não é um fim, mas um caminho. Um caminho que nos torna mais conscientes de quem somos, do nosso papel na grande teia da vida e da importância de cada escolha cotidiana. Somos parte de uma história muito maior, feita de estrelas, moléculas, células, sonhos e dúvidas. Que estas páginas, mais do que um livro, sejam um convite para que cada pessoa descubra, em sua própria jornada, que o maior tesouro não se mede em posses, mas em consciência e em conhecimento, riquezas que jamais se perdem. Que possamos, juntos, seguir buscando sentido, conexão e beleza no mistério de existir. Meu nome é Cláudio Loguércio, e esse é o legado que quero deixar para os meus filhos, o poder da análise de tudo que nos cerca, uma eterna busca pelo conhecimento, pois estou vivo neles, e eles estarão vivos na sua descendência.